Caixas. A forma mais básica do desenho, que quase todo artista já chegou a estudar. Mas são poucos esses artistas que realmente conseguem fazer essa forma ser útil, conseguindo utilizar ela para construir qualquer coisa em um espaço 3D. Mas se você quer ser um desses artistas, fica nesse vídeo até o final, que você vai conseguir usar elas. Mas antes, dá like e se inscreve, por favor. Vocês não têm noção do quanto isso significa pra gente, demora só um segundinho. Mas tá, pra começar, você vai ter que entender como fazer as suas caixas, ou melhor, os cubos. O cubo ele possui uma característica muito interessante. Ele é formado por 3 grupos de arestas paralelas, que tu provavelmente vou falar elas com o nome de X, Y e Z. Só que aí que tá o problema. Porque essas linhas só ficam paralelas assim quando não estão sendo afetadas pela perspectiva. E para fazer um cubo em espaço 3D corretamente, você vai precisar da perspectiva. Então para corrigir isso, eu vou introduzir a maior regra da perspectiva, que é: tudo que é paralelo vai convergir para o mesmo ponto, criando assim o que chamamos de ponto de fuga. Como o cubo é formado por 3 grupos de linhas paralelas, todo cubo vai ter 3 pontos de fuga, com 2 deles localizados na linha do horizonte, que marca a altura do olho, e o outro ficando para fora. Então para arrumar esse cubo, vamos colocar os 2 pontos de fuga dentro da linha do horizonte e o terceiro fora. Assim, temos tudo que é necessário para criar um cubo com 3 pontos de fuga. Mas muito cuidado! Um erro que muita gente comete é achar que uma cena só tem 1, 2 ou até 3 pontos de fuga, ficando limitados a esses poucos pontos de fuga. Mas na verdade, temos infinitos pontos de fuga numa cena. O que acontece é que toda vez que rotacionamos um objeto, seus pontos de fuga mudam. Então, se puxamos todos os objetos para o mesmo ponto de fuga, vai ficar tudo paralelo, deixando as coisas monótonas, ignorando completamente a rotação. Toda vez que eu quiser rotacionar os cubos, eu vou ter que criar novos pontos de fuga na linha do horizonte. Mas eu acho que com isso você já percebeu que seria bem viável fazer uma cena mais complexa com vários objetos, já que ficaria impossível criar esses pontos de fuga e ficar puxando essas linhas. Como que os mestres fazem cenas mais complexas? É aí que vamos pro próximo nível. Agora que você já sabe a teoria por trás dos cubos, precisamos encontrar uma forma prática de colocar e rotacionar as caixas livremente dentro de um espaço 3D. E para conseguir fazer isso, ao invés de ficar usando régua para colocar os cubos no ponto de fuga, eu quero que você imagine os pontos aonde as linhas vão convergir. E para isso, você vai ter que aprender a fazer média de linhas. Olha só, se você já tem 2 linhas convergindo para o mesmo ponto, você consegue chutar o ângulo das outras, fazendo na sua cabeça uma média dos ângulos das outras linhas. Tudo isso utilizando apenas as linhas que você já tem de referência, imaginando o ponto de fuga onde elas têm que convergir. Olha um exemplo prático de como dá para montar um cubo desse jeito. Eu faço as 2 linhas externas e assim eu já consigo imaginar aonde está a terceira linha do meio, fazendo média, imaginando aonde elas têm que estar e o ponto de fuga dela. Assim eu consigo montar vários cubos sem nem usar régua. Essa habilidade também é importante porque dependendo do tipo de rotação da caixa, os pontos de fuga dela escapam da linha do horizonte. E sabe onde isso acontece muito? Com pessoas, principalmente nos braços e pernas, que esse movimenta bastante. Mas a gente já chega lá. Mas se tu tá tendo dificuldade em imaginar onde essas linhas têm que convergir, eu tenho um exercício. Faz um ponto na folha e tenta fazer as linhas convergirem para esse ponto. E depois que isso ficar fácil, tira esse ponto e tenta fazer essas linhas convergirem igual. Mas a melhor forma de entender isso mesmo é fazendo cubos até você acertar. Não tem segredo, desenha cubos até isso fazer sentido pra você. E depois que você desenhar muito e já tiver fácil pra você, vamos passar pro passo final, onde você finalmente vai conseguir entender como transformar todos esses cubos e como utilizar essas caixas. E pra isso, tudo que você vai precisar saber é como recortar e aumentar os cubos. Mas como fazer isso? Vamos pegar um carro de exemplo. Eu vou fazer um cubo grande para blocar o espaço do carro e nesse bloco eu vou recortar o formato do carro na lateral, puxando até o outro lado, sempre tomando cuidado com a convergência das linhas. Depois de fazer isso por todo o carro e adicionar os detalhes, sempre seguindo a perspectiva, conseguimos fazer um carro em um espaço 3D. Tá, mas como fazer essa tendinha da referência, já que ela tá escapando do cubo? É só aumentar ele pro lado, sempre tomando de novo muito cuidado com os pontos de convergência. E depois de adicionar os detalhes, pronto. Como isso tudo estava na mesma rotação, ficou bem mais fácil fazer. Mas você não precisa fazer algo tão complexo logo assim de cara. Olha esse objeto aqui. Ele é uma caixa igual ao outro, mas tem bem menos detalhes. E o processo é o mesmo. Vamos fazer uma grande caixa para ser nossa referência. E vamos cortar a lateral. Repara que aqui eu só tive que cortar as pontas, porque a caixa já é bem parecida.
e aí eu estico ela pro outro lado e depois eu aumento as caixas para fazer esses detalhezinhos. E pro visor que fica pra dentro, é só imaginar que a gente tá fundando a caixa. Viu só? E de novo, é só arrumar os detalhes. Se você fizer isso tomando muito cuidado com as regras da perspectiva que vimos antes, você não vai ter dificuldade nenhuma em colocar isso em uma cena 3D. E dá pra fazer esse tipo de construção com qualquer objeto. Eu recomendo você começar com coisas mais simples, menores e com menos detalhes, pra tu se acostumar com isso de recortar e aumentar as caixas. Com o tempo, você aumenta a complexidade dos objetos. Tá, mas como fazer coisas cheias de rotação que escapam da linha do horizonte, como tu disse antes? Como os corpos humanos, onde o tronco tá pra um lado, o quadril tá pro outro e nada ali tá alinhado. É aí que essa habilidade de imaginar as caixas vai nos ajudar. Eu vou pegar essa referência. Como você pode ver, tem muita rotação acontecendo. O tronco tá completamente jogado pro lado, os braços todos esticados e a perna tá dobrada. Então seria meio difícil ficar puxando o ponto de fuga. Para nossa sorte, muitas das respostas que precisamos já estão no próprio corpo. Lembra que eu falei que tudo que é paralelo iria ao mesmo ponto de fuga? A gente pode usar isso aqui para encontrar nossas caixas. Olha como os ombros estão paralelos, o quadril é paralelo e o tórax também. Mas para isso talvez tu precise entender um pouquinho de anatomia, pelo menos para conseguir identificar o quadril e o tórax. Mas só de observar um pouco você já consegue pegar isso. Usando essas linhas fica fácil montar as caixas pro tórax e pro quadril. E para montar os braços, é só analisar a direção das linhas que a gente já tem na imagem e fazer média de linhas. Para as pernas é a mesma coisa, só que elas têm bem mais movimento. Então gosto de distorcer um pouco as caixas para dar uma sensação maior de movimento. Mas, de novo, começa com coisas mais simples, com pouca roupa, para ficar mais fácil visualizar as caixas. Essa pose é mais estática, por isso fica bem mais fácil aplicar os princípios. Olha só. Eu encontro os pontos-chaves, faço o tórax, o quadril e a cabeça, em seguida faço os braços e pernas, tudo isso aplicando o que eu já te falei antes. Mas algum de vocês deve ter ficado com outra dúvida. Como fazer corpos em um cenário? Mas isso daí já vai ser assunto para outro vídeo. Mas eu vou deixar vocês escolherem. Podem escolher esses 3 temas de vídeo para o próximo vídeo, que são como fazer cenários, como fazer um desenho criativo e como montar uma rotina de estudo. Manda aí nos comentários que o que vocês mais escolherem vai ser o próximo vídeo. E também, o servidor do Discord logo vai sair. Então, se você quer tirar dúvidas comigo, participar de eventos pra vídeos ou simplesmente bater um papo, fica ligado que já sai. Mas eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Falou! Se inscreve!